Bom dia, igreja. Um feliz sábado aos nossos queridos irmãos e amigos. Que privilégio podermos estar mais uma vez, louvando o nosso Deus e agradecendo o nome do nosso Senhor que morreu na cruz por cada um de nós. E vamos louvar o nosso Deus cantando o hino Muito Além do Sol, 505 do nosso novenário.
Vou entrar aí. Feliz sábado a todos. Em adoração agora ao nosso Deus e em celebração pelo Ministério de Recepção e Acolhimento, nós vamos cantar agora um hino diferente. O hino que será projetado aqui, hino Igreja Acolhedora.
Convido a você agora que puder se colocar de joelhos. Nós vamos falar aqui. Nosso Santo Deus, nosso querido Pai que estás nos céus, nós somos imensamente gratos por esse maravilhoso dia de sábado, Pai. Obrigado ao Senhor por nos recepcionar aqui na sua santa casa. E aqui nós estamos, Pai, em um só objetivo, em um só propósito, louvor e adoração a Ti, Pai. Mas também nós temos o objetivo de salvação e redenção de nós e de todas as pessoas. Por favor, Pai, salva-nos para Teu reino. E para que essa salvação seja abreviada, para que a Sua vinda seja apressada, Pai. Nos faça irmãos acolhedores. Nos faça, Pai, irmãos que abraçam a todos, abraçam as famílias, abraçam as causas e abraçam os propósitos do Seu reino, Pai. Por favor, que sejamos acolhedores, que sejamos realmente uma família e um propósito só, unidos em Seu nome, Pai. Por favor, nos conceda um bom restante de culto, abra nossa mente agora e o coração, que o nosso eu seja totalmente agora quebrado, para que o Senhor se faça presente e habite em nosso coração com Sua mensagem. Nós rogamos, Pai, e agradecemos, sem mérito algum em nós, mas no doce nome de Jesus. Amém. Miriam, você é aquela minha aluna que falta todas as aulas de sexta-feira? Depois da aula eu preciso falar com você. Olha, na aula de sexta-feira passada, o professor disse que mesmo tendo ótimas notas, se você faltar acima do limite, você vai bombar. E você viu como ele foi irônico com você hoje na chamada? Miriam, você tem as melhores notas da sala. Não é possível que ele vai te reprovar nessa matéria. Aproveita que ele está aqui ainda e vai lá falar com ele. Professor, eu trouxe uma carta explicando porque eu não venho às aulas de sexta-feira. Sexta-feira à noite para mim já é sábado. E o sábado é sagrado segundo o quarto mandamento da lei de Deus. Eu tenho me esforçado muito para ser uma aluna com boas notas e eu me importo muito com a sua matéria. E eu posso até fazer um trabalho extra para compensar essas faltas de sexta-feira. Sabe, Miriam, eu lamento muito essa sua crença. Olha o tanto de problema que você vai ter por conta disso. Por que você não pede a organização do seu pastor? Porque se ele não te liberar, você vai reprovar. Essa não é uma questão que o meu pastor vai resolver. É uma questão entre mim e Deus. É questão de fé nos princípios da palavra de Deus. Mas, se eu tiver que reprovar na sua matéria, paciência, eu vou reprovar. Obrigada, professor. Boa tarde. Você sabe. Eu concluí aquele período com muitas faltas e uma nota baixa, porque o professor aplicava 4 provas por semestre e 3 delas eram sempre nas sextas-feiras. Professor, a única prova que eu fiz na sua matéria nesse semestre eu tirei a nota máxima. Por favor, professor, me ajuda. Vê se consegue não marcar provas nesses semestres nas sextas-feiras. Porque senão, além de eu correr o risco de acabar reprovando por faltas,
eu ainda vou ficar com notas baixas. Veja o que o senhor pode fazer por mim. Tá bom. O professor manteve sua posição e marcou as provas para sexta-feira. Mas algo inusitado aconteceu. No dia da primeira prova, houve greve dos transportes e muitos alunos não conseguiram chegar à faculdade. A prova foi então remarcada para o meio da semana. A segunda prova também foi remarcada, porque muitos alunos faltaram às aulas por causa de um jogo de futebol. E a terceira prova também não aconteceu, porque quinta-feira era feriado e a prefeitura decidiu estender a folga também na sexta-feira, decretando um feriadão. Eu então pude fazer as provas e tirei nota máxima em todas elas, mas eu estava com muitas faltas nas sextas-feiras e seria fatalmente reprovada na matéria. Miriam, eu lhe chamei aqui para lhe informar uma decisão do curso. Eu fiquei sabendo que você entrou com um recurso para abonar as faltas da minha aula. E como você já tem créditos no curso superior, e por ser uma excelente aluna, uma das melhores da classe, a coordenação decidiu abonar todas as suas faltas da minha matéria. Por conta disso, você está aprovado. Parabéns. Hoje, após vários anos de minha formatura, eu posso garantir que valeu a pena ter sido fiel ao meu Senhor, não apenas em relação à guarda do sábado, mas em relação a todos os princípios que regem a minha vida. No dia da formatura, tive o privilégio de receber um abraço de felicitações daquele professor. Se você também enfrenta desafios, não negocie a sua fidelidade a Deus por vantagem alguma. Confie nas providências daquele que tudo sabe. A obediência e a confiança serão recompensadas. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente. Daqui a pouco as crianças vão ter uma apresentação de música africana. Você viu? Aproveite sim. Quero entregar
todos, um feliz sábado. Vamos ficar em pé agora para a oração. Senhor Deus e Pai, na condição dos teus filhos, estamos aqui agradecidos, porque sabemos que o Senhor cuida de nós a cada dia. A cada dia o Senhor nos dá a nossa provisão que nós necessitamos. Por isso nós estamos aqui devolvendo os dízimos e as ofertas que a Ti pertencem. Senhor, abençoe cada ofertante, cada dizimista, e abençoe também os dízimos e as ofertas, que eles possam cumprir o propósito a eles destinado, que é pregar o Evangelho e a Tua volta. E pedimos, Senhor, volta logo, Senhor Jesus. Vem nos buscar logo, Senhor, e continue nos abençoando, para que através das Tuas bênçãos nós podemos também abençoar os que estão à nossa volta. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo e te entregamos em primeiro lugar o nosso humilde coração. Limpa toda impureza que nele possa existir e assim nos entregarmos a Ti puros, como o Senhor precisa que sejamos. Senhor, mais uma vez, perdoe os nossos pecados com a Tua graça, por amor do Senhor Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado! Muito bom estarmos aqui. Eu estou aqui para apresentar hoje a nossa programação do 13º sábado do Ministério Infantil. Esse trimestre nós trabalhamos no Informativo Mundial das Missões à África, a divisão Centro-Leste africana. Então, durante todo sábado, as crianças ouviram histórias dos africanos, de como eles vivem, da sua cultura, como eles têm dificuldade para conhecer a verdade, e as nossas ofertinhas estão sendo destinadas para lá também. Então as crianças aprenderam sobre isso e agora a gente quer mostrar para vocês tudo que as crianças aprenderam lá na classe durante todos os sábados aí do trimestre. Então, para você que não conhece muito sobre essa cultura, agora as crianças vão estar apresentando uma música africana para vocês e nós preparamos com muito carinho. E eu quero chamar agora a entrada das crianças.
bebê, né? No colo. Ela estava aqui. Um feliz sábado. Irmãos, dizem que interrogando, um pastor tem que sempre andar paisano, né? Para estar preparado para qualquer obra. Um policial anda paisano, e quando precisa ele está ali armado. E infelizmente o pastor que ia pregar hoje, ele confundiu a agenda dele, acabou marcando 2 compromissos. E estou aqui agora para ocupar este posto. Então, vou precisar da oração dos irmãos, né? Vamos falar com Deus agora. Aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelho. Aqueles que puderem, ficam como estão. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bondoso e misericordioso. Queremos agora aqui pedir o perdão de nossos pecados, Senhor. Que o Senhor, neste momento, nos cubra com o manto da Tua justiça e tire de nós qualquer pensamento que possa estar nos atrapalhando de colocar todo o nosso coração aqui nesta mensagem. Eu peço que nós sabemos da promessa que todas as coisas cooperam para o bem e que nessa situação não seja eu quem fale, mas que o Senhor tenha preparado algo especial para falar ao coração aos nossos irmãos aqui. Para isso, use o teu servo, que não merece, mas que estamos aqui todos juntos para buscar o Senhor e por sua graça sabemos que o Senhor pode falar ao nosso coração. Esteja conosco através da influência do seu Santo Espírito e tudo que for falado aqui possa atingir o coração e mudar as nossas atitudes. Em nome de Jesus. Amém. Quero que os irmãos abram a palavra em Oséias, no livro de Oséias, Antigo Testamento. Oséias capítulo 4, tá? Capítulo 4, vamos ler primeiro aqui o verso 1. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram da terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira, assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassaram os limites. O derramamento de sangue é constante. Verso 3. Por causa disso, a terra pranteia e todos os habitantes da terra desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas agora, antes de nós continuarmos a leitura, eu quero que os irmãos se atentem a um ponto importante aqui. É que essa mensagem, não sei se vocês perceberam, Deus tinha uma acusação também contra a terra. Qual o motivo? O que está acontecendo com os habitantes da terra? Não agora falando sobre Israel, que era o povo de Deus. Um dos primeiros pontos que foram colocados aqui é que não tinham conhecimento de Deus. Existia um problema acontecendo, aonde fazia com que várias coisas, vocês viram, né? Adultérios, derramamento de sangue, roubo e várias outras coisas acontecendo. E o motivo era, não tinham o conhecimento de Deus. Porém, essa advertência aqui, no verso 6, traz algo um pouco diferente, não mais agora relacionado à terra, aos habitantes da terra, ao povo, mas há um problema também com Israel, como diz aqui no verso 6. Acompanhem comigo, no mesmo capítulo, fazendo um favor. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também rejeito-os como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, também ignorei a vocês e a seus filhos. Qual o problema aqui de Israel também? O mundo
os habitantes da terra tinham um problema que resultava numa série de coisas ruins. O conhecimento de Deus faltava. E qual foi o problema que o povo de Israel estava perecendo? Falta de conhecimento. Só que, imagina só, vou perguntar aqui, mas não levante a mão, não precisa se manifestar, só pensem. Você conhece a Deus? O que você responderia se eu perguntar para você? Você conhece a Deus? Se você fizesse essa pergunta lá para Israel, você conhece a Deus? O que vocês acham que eles responderiam? Sim. Por quê? Eles ouviam falar de Deus. Eles sabiam quem era Deus. Eles eram o povo de Deus. A Torá estava sempre ali diante deles, os escritos dos profetas. Então, até certo ponto, eles sabiam quem era o Senhor. Só que, quando a gente vai no hebraico, na língua original, a gente tem uma diferença entre a palavra conhecer. Aqui conhecer é a mesma para todas. Você conhece de uma forma ou de outra, mas lá é assim. O hebraico, esse conhecer que é falado aqui, é iada. Que é... Deixa eu pegar um outro aqui. Pode ficar, irmão. Acho que tem um outro aqui. Então, o que é o iada no contexto bíblico que Deus quer falar aqui? Primeiro, vamos entender os dois tipos de conhecer. Quando você vê uma notícia do jornal, alguém te perguntar assim, você conhece Elon Musk? Quem sabe quem é Elon Musk? Ok, vocês já ouviram falar dele, certo? Alguém já viu Elon Musk aqui? Quem aqui conhece o ex-presidente Barack Obama? Quem aqui já viu ele? Quem aqui já conversou com ele? Quem aqui é amigo dele? Ninguém, né? Na Bíblia é assim, ó. Quando você iada alguém, o conhecer aqui é mais parecido com o relacionamento entre marido e esposa. Tipo, eu conheço a minha esposa, porque eu sou íntimo dela. Eu conheço ela porque eu sou íntimo dela. Então, quando Deus fala aqui que o mundo tinha um problema, que eles não conheciam o Senhor, e Israel estava padecendo, porque eles não conheciam o Senhor, é porque eles conheciam o Senhor só de ouvir. Então eles conheciam o Senhor só de ouvir falar de Deus, mas não tinham um relacionamento íntimo com o Senhor, verdadeiro e profundo. E esse era o motivo que Israel estava padecendo. Por isso a pergunta, quando alguém fala para você, você conhece o Senhor? Lembre disso, você iada ao Senhor? Você conhece intimamente o seu Deus? E nesse contexto eu gosto muito de um texto que ilustra bem, que está no livro Desejado de Todas as Nações, um dos meus favoritos, que diz assim: toda verdadeira obediência vem do coração. Deste também precedia a obediência de Cristo. E se consentirmos, Ele por tal forma se identificará com os nossos pensamentos e ideais, dirigirá o nosso coração e espírito em tanta conformidade com o seu querer, que obedecendo-lhe, não estaremos senão seguindo os nossos próprios impulsos. A vontade refinada, santificada, encontrará o seu mais elevado deleite em fazer o seu serviço. Agora vem um ponto aqui. Quando conhecermos a Deus, como nos é dado o nosso privilégio de conhecer, nossa vida será de contínua obediência, mediante o apreço do caráter de Cristo, por meio da comunhão com Deus, o pecado se nos tornará aborrecido. Perceba, não sei quantas, acho que todos nós temos essa luta na vida cristã.
Há defeitos que você luta, e às vezes você não luta, que alguns Deus tira da gente, um milagre, mas outros que a gente luta com ele, e parece que não quer sair de você luta, cai, levanta, é um problema, e vai de novo, isso leva muitas vezes a gente ao desânimo. Mas nesse texto aqui tem uma promessa, que até mesmo nesses pontos isso poderá ser transformado, e aquilo que você não gostava de fazer, você passa a gostar. Eu não gostava de pregar e dar estudo bíblico, comecei a dar estudo bíblico sem ter vontade, hoje eu amo fazer isso. Então aquilo que você não gosta, você passa a gostar, mas através do quê? Qual é a chave principal aqui? Existe uma forma, Deus deu um privilégio para nós seres humanos, que é conhecer o Senhor, mas não é de qualquer maneira, é conhecer o Senhor de uma maneira especial. E aqui que está o negócio, poucos aproveitam esse privilégio, poucos, mas bem poucos sabem. Se vocês olharem a experiência dos discípulos, os 12 foram separados para estar com eles, e nós acreditamos que os 11 foram salvos, né? Exceto Judas, todos consagraram a Deus a serviço, mas tinham 3 que eram mais achegados a Jesus. Quem eram? João, Pedro e Tiago. Mas desses 3, teve um que se aproximou mais intimamente ainda de Jesus. Quem foi? João. Esse privilégio ainda é nosso. Talvez todos nós aqui vamos viver uma vida cristã, é claro que conhecendo a Deus, né? Porque os que não conhecem a Deus do relacionamento, é essa acusação que Deus tem aqui em Oséias. Agora, dentro de todos os que conhecem o Senhor de maneira íntima, a gente pode se aprofundar de maneira tão intensa que não há limites. Isso é incrível. Que privilégio nós, seres mortais, poder nos conectar com Deus, que tem todos os recursos à nossa disposição. Lembro de um texto em Caminho a Cristo que fala que a oração é a chave na mão da fé, capaz de abrir os celeiros dos céus, onde estão armazenados todos os recursos da onipotência. E a gente enfrentando nossas lutas contra o pecado, nossas lutas contra a nossa natureza, mas sem usar desse poderoso privilégio que nos é dado. E eu quero ilustrar melhor isso. Quando a gente lê Mateus, não precisa abrir, mas se você quiser pode abrir, mas está em Mateus 22, 37, a gente tem ali o primeiro mandamento, que é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É amar completamente, isso é um mandamento. E muitas vezes a gente ama a Deus parcialmente, a gente ama a Deus um pouco, mas o chamado é para a gente amar a Deus primeiro. Entendimento tem que ver com estudo, tem que ver com aprofundamento bíblico, tem que ver com interesse pela palavra de Deus, de querer se aprofundar no estudo da palavra. Tem a ver também com cuidado físico do corpo, cuidado com a saúde, para manter a mente em condições melhores possíveis para aprender a palavra. Tem que ver também com o coração, o sentimento, amar ao Senhor também. É algo completo. E olha que privilégio que a gente pode ter na comunhão com Deus. O Senhor nos ensinará nosso dever com tanta boa vontade como faz a qualquer outro. Se a Ele nos achegarmos com fé, Ele irá transmitir a nós os seus mistérios pessoalmente. Nosso coração arderá muitas vezes dentro de nós ao se aproximar-se alguém, e esse alguém com A maiúsculo, para comungar conosco, como fez com Enoque. Que lindo, né? Você imagina? Você ter um relacionamento tão profundo com Deus, sentir a presença de Deus no ambiente onde você está. É claro que nossa fé não deve ser moldada por sentimentos, mas isso é um privilégio dado a nós, esse relacionamento profundo com Deus. Oração não é o ato apenas, isso é muito importante, de pedir a Deus as suas necessidades, agradecer a Deus das bênçãos, ou até mesmo refletir. Aqui eu estou parafraseando o Caminho a Cristo, página 93, apreciação da natureza, dos mistérios de Cristo,
meditar sobre as obras dele, a misericórdia, as bênçãos, tudo isso é importante, mas no sentido mais amplo, ainda não é comungar com Deus. Isso faz parte, mas o ponto central que diz aqui nesse texto, para entreter comunhão com Deus, é preciso que nós tenhamos algo para lhe contar acerca da nossa vida. Você percebe que não é como o nosso amigão aí, que alguns pervertem o nome de Cristo e tratando eles como se não fosse um Deus, mas ele é nosso amigo santo, mais próximo, onde a gente pode contar as coisas que passam em nossa mente. E eu lembro quando eu comecei a adquirir essa experiência com Deus, de começar a contar algumas coisas que estavam no meu coração, porque a gente está lá, não está bem, e fala: Senhor, obrigado por tudo, abençoe a gente, não sabe nem o que está falando mais. Eu comecei a falar: Senhor, quando eu estava, por exemplo, estudando sobre o Espírito Santo, eu percebi algo no meu coração. Eu falei: Senhor, eu não quero que o Espírito Santo atue na minha vida, porque eu tenho medo do que ele vai me transformar. Era isso que estava no meu coração, eu precisava falar isso para Deus, mas eu falava: Senhor, me ajuda a querer isso, me ajuda a confiar em Ti de tal maneira que eu queira essas coisas. E com o tempo isso foi mudando em minha mente. Por isso, seja franco, Deus já conhece o seu coração, fale o que está na sua alma. Ele quer te ouvir, ele quer ter um relacionamento íntimo com você, ele quer yada, como um marido e uma mulher, ele quer algo profundamente íntimo. E muitas vezes a gente passa tendo orações formais, orações repetidas, orações: Senhor, muito obrigado pelo alimento, em nome de Jesus, amém. Quantas vezes nós não fazemos isso? Sem de fato agradecer a Deus, você tem o que comer, enquanto pessoas não têm o que comer. De falar com Deus aquilo que está na alma. A correria do dia a dia nos puxa tanto para as coisas deste mundo, que a gente trata as coisas espirituais de maneira banal. Em 1 João 5,12, eu peço que os irmãos abram. Lá em 1 João 5,12, abriram? 1 João 5,12 diz assim: aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho não tem a vida. Aquele que tem uma iada, um conhecimento íntimo com Cristo, terá a vida. É claro que nós não somos salvos pela conversa com Deus, nós não somos salvos porque eu tenho um relacionamento com Deus, eu sou salvo pelo seu sangue. Mas ao ser salvo pelo sacrifício de Cristo, Ele chama a gente para ter um relacionamento profundo. Ninguém será salvo por qualquer outra coisa a não ser pelo sangue de Cristo. Mas aqueles que são salvos pelo sangue de Cristo vão querer ter um relacionamento profundo com Ele. E é nisso que a gente fala para vocês convidarem as pessoas para virem, por exemplo, numa programação que nós vamos ter semana que vem. Porque se eu encontrei algo em Cristo e isso muda a minha vida, e eu amo isso de tal maneira, eu vou querer falar isso para todas as pessoas que estão à minha volta. Eu vou querer que as pessoas conheçam aquilo que eu encontrei em Cristo. E nesse contexto eu quero contar uma experiência que eu tive. Eu tenho na minha família muitos primos. Meu pai resolveu fazer... Meu pai não, meu avô. Eles tiveram 10, ele teve 10 filhos, homens, e 3 filhas, mulheres. Total de 13, e um do outro casamento que a gente não conhece, o primeiro casamento dele. Ao total de 13. Só que os filhos também, não na mesma proporção, mas resolveram fazer vários primos, né, por aí, né? Então a gente tem bastante primos espalhados aí pelo Brasil e mundo. Nossas reuniões familiares chegavam às vezes a ter 100 e poucas pessoas, quando ia fazer aniversários ali, toda a família envolvida, era muito legal. E um desses primos eu tive pouco contato, porque ele era mais velho do que eu, então quando eu era criança eu queria tanto estar naquele grupo dos primos mais velhos, né? Não sei se você já sentiu assim, os primos com os 3, 4 anos para frente, eles estavam conversando como se fossem pessoas de outro mundo, né? Moravam em outra cidade, se reuniam, e eu tinha um outro primo, né? Não é esse que eu vou contar agora, que a gente olhava e falava assim: pô, só tá a gente aqui, pena, né? Mas depois de um tempo, quando eu fui visitá-lo na cidade, eu pude fazer uma amizade mais profunda com ele. A gente começou a conversar sobre Deus. Esse primo era ateu.
mas ele gostava de falar sobre as coisas de Deus. Então a gente tinha muitos diálogos. E naquele momento, depois de um tempo, Deus começou a atuar na minha vida. E eu comecei de fato a deixar o adventismo que eu tinha da fé dos meus pais e passar a ser a minha fé também. Onde eu experimentei por mim mesmo o relacionamento com Cristo. E então aí nossas conversas se intensificaram. Sempre que a gente se via, a gente conversava muito e também chamava ele para o acampamento. Ele tinha uma namorada, depois esposa. E, enfim, vou ter que contar aqui bem por cima, outra oportunidade de não poder saber mais detalhes, né? Mas tinha uma grande dificuldade eu queria que ele vivesse, experimentasse aquilo que eu experimentei em Cristo, mas via ele tomando as suas decisões, aquilo me entristecia algumas vezes, me deixava feliz outras. E com o passar do tempo, eu lembro que uma vez ele foi tentar ter essa experiência com Deus mesmo sendo um ateu. Ele falou, cara, eu tenho que me esforçar então para acreditar, né? Convencemos, não eu, o Espírito Santo, ou alguém convenceu ele de que ele deveria ter essa experiência de experimentar a Deus. E ele estava casado, tinha um filho, só que ele estava vivendo um momento difícil já, estava em depressão, mas ele quis viver isso. Só que quando ele quis viver isso, tudo aconteceu de ruim na vida dele. No momento que um ateu tenta buscar ao Senhor, as coisas começam a dar errado. Lembro que algumas coisas ele contava para mim, onde, por exemplo, as dificuldades financeiras, não vou conseguir abrir isso, as dificuldades financeiras batiam ali a porta, né? E sobrava um dinheirinho, sobrou um dinheiro, vamos poder fazer alguma coisa. E aí o filho ia lá, quebrava a televisão, e as coisas iam acontecendo. Muito obrigado, viu? Ouviu o clamor aí, sedento. E aí isso foi piorando a situação, e aí ele teve um problema, não sei se foi antes ou depois, de burnout, onde é um esgotamento da mente, e a situação foi ficando mais difícil, e infelizmente nesse momento a sua esposa também não suportou a situação, o deixou, eles se separaram na verdade, e no momento mais difícil, então ele foi se afundando cada vez mais. E aí o seu clamor já não era, porque assim, apesar de ser ateu, ele sempre quis encontrar a verdade, mesmo não conseguindo encontrar a verdade em Deus. Então nesse momento, quando ele tentou buscar Deus e tudo deu errado, ele começou então a se voltar contra Deus, e nossas conversas já não eram naquele nível de tentar se aprofundar no conhecimento de Deus, mas eu tentar defender a imagem de Deus para ele, porque ele falava, cara, eu lembro até um texto que ele colocou no Instagram, cara, eu prefiro que as pessoas eu não sei parafrasear, mas vai estar certo, mas eu prefiro que as pessoas, prefiro não orar, para que eu não tenha o problema de ver que Deus não responde a minha oração, então por isso eu não oro. E essa experiência foi se aprofundando, ele foi ficando cada vez pior. As tentativas de ajudar estava difícil, porque agora ele queria falar, quer saber? Então tentei, Deus não deu certo, agora eu vou tentar aquilo que eu quero tentar mesmo. E aí foi em outro caminho tentar encontrar aquilo que eu precisava. E eu lembro que ele começou a ter um relacionamento, depois da esposa dele, onde eu vi que o futuro não seria tão bom. E eu pensei, cara, ele está entrando numa armadilha, Satanás está colocando uma armadilha que vai ser muito difícil sair. E teve frustrações novamente desse outro relacionamento, porque as coisas já não estavam bem. E um dia eu estava em casa e eu estava vivendo um momento muito difícil da minha vida, onde aconteceu uma coisa muito ruim dentro comigo com a minha esposa, não entre nós, né, nosso relacionamento é maravilhoso, mas coisas que atingiram a gente, de fora para dentro. E a gente estava vivendo um momento muito difícil, e aliado a isso, eu lembro que ele mandou uma mensagem para mim. Marlon, obrigado por tudo, já tinha sido 10, 15 anos de experiência juntos, né, conversando, essa intimidade entre nós. Marlon, obrigado por tudo, mas eu vou embora. E eu já sabia que isso significaria, né? Naquele momento eu percebi que ele estava falando sério, ele ia querer tirar a sua própria vida. E eu queria tanto que ele tivesse conhecido a Deus. Eu tentei durante tantos anos que ele conhecesse a Deus, como eu conheci. Eu me senti muito mal por não ter sido capaz de apresentar Deus para ele. Falei ali com ele, tentei falar algumas coisas para convencê-lo a não fazer isso. Mas ele já estava bem decidido. E ele só não tinha feito ainda porque ele tem uma irmã que infelizmente fez isso. Né?
que já era muito ruim para a família, e tinha uma visita, uma outra irmã não, sobrinha, se não me engano, tia, algo assim, alguém da família. Não, era irmã, né? Era irmã, é verdade. Irmã pai de pai. Nessa experiência ali, ele tinha uma outra irmã que estava em casa, então ele não queria fazer enquanto ela estava ali, porque ele estava morando com os pais. E naquele momento me deu um choque de realidade, e eu vivendo aquela situação difícil, não estava no teológico, tive que trancar por causa dessa situação. Eu estava desanimado, não querendo nem mais voltar para o teológico. E aí eu lembro que eu orei ao Senhor, eu falei: Senhor, me deu meu primo. E eu estava querendo desistir do curso. E eu não vou desistir do curso. Me dê esse meu primo para mim, para a salvação, é isso que eu queria dizer. E eu liguei para a mãe dele, os pais estavam desesperados, porque ele já tinha conversado com os pais, que já era uma decisão racional dele que ele ia fazer isso. Ele tem um filho. Tinha um filho nesse momento, onde esse filho, apesar, até o filho já não era mais, antes ele estava vivendo só por causa do filho, até mais ali, o filho já não, a dor de viver era muito mais forte até mesmo que o relacionamento do pai e o filho. E eu liguei e falei: olha, nós só temos uma coisa a fazer, se vocês quiserem, eu vou aí, agora, sem eles saberem. Ela aceitou, porque ela sabia que a coisa era séria, comprou passagem caríssima lá de um dia para o outro, e a gente conversou em casa, fez um grupo de missão para esse primo, e fomos em jejum e oração atrás dele. Não sabia se ele ia me receber, não sabia se ia dar certo, só sabia que eu tinha que chegar lá sem ele saber. Quando eu cheguei em outro estado, Deus já tinha preparado o caminho ali, através de uma situação onde ele me recebeu, a gente conversou, e falou: cara, o que você está fazendo aqui? Eu lembro ele balançando na cabeça assim: o que você está fazendo aqui? Eu não acredito. Mas eu senti um poder especial que envolveu essa situação. E conversamos, e eu fiz: cara, você já decidiu morrer, né? Vamos fazer o seguinte: já que você está morto, vamos viver de forma diferente dessa vez? Já que você está morto, vamos tentar mais um ano. Aí daqui um ano, se não der certo o que eu vou falar para você, aí você faz o que tem para fazer. Eu não sei por que ele resolveu aceitar. Compramos uma passagem, já um dia, 2 dias depois, mas naquela mesma noite eu lembro que algo aconteceu. A gente conversou até as 3 da manhã, aí eu fui dormir, aí deu um negócio nele assim, ele saiu correndo na casa e começou a procurar facas. E a mãe tinha escondido as facas. Você vê que Satanás ainda ataca mesmo, mas graças a Deus, no outro dia acordamos, compramos uma passagem de avião e eu, meu Deus, estou levando ele, e se de repente, nessa caminhada, ele faz um negócio desse, o que eu vou fazer? Mas não importava, o importante é tentar. A gente levou ele lá para o sítio, para a fazenda, buscamos agora, ele queria ter que comer do que a gente come, uma alimentação mais saudável, sem estimulantes, viver ali no campo. Aí meu irmão estava morando mais no campo, e ele colocou agora ele para trabalhar onde ele trabalhava. Foi cavar buraco, mexer na marcenaria, fazer outras coisas. Mas uma coisa aliada a isso que acontecia eram as conversas profundas sobre Deus que nós tínhamos ali, estudos e tudo mais. E eu lembro que num dia, depois de uma semana mais ou menos, muitas coisas aconteceram, uma história bem longa, estou aqui resumindo muito. Um desses dias eu lembro que ele conversou comigo, com minha esposa, durante horas. Depois ele foi para a fazenda, ele estava na cidade, ele foi para a fazenda, conversou até meia-noite com meu irmão e minha cunhada. E depois tem um primo que estava numa situação bem difícil também, que eu nunca cheguei a voltar para Deus, tinha voltado, de maneira muito, outro testemunho para dar. Ele tinha voltado para Deus e ele estava dormindo já, estava deitado para dormir. De repente ele desperta assim, não sei se ele já estava dormindo, ele fala: o que está acontecendo? Acho que ele estava dormindo já. 1 da manhã ele olha: senhor, o que foi? Aí ele olha no celular, aí esse outro primo falando com ele, fala: tá bom, senhor, vou levantar então. Aí ele foi falar com as pessoas, conversaram até altas madrugadas sobre essa questão de Deus e etc. E aí eu lembro que esse primo falou para ele: cara, agora está na vez de você ir e falar com Deus. Vai, agora é você. Ele foi dormir, aí ele continuou falando com Deus por um bom tempo, e ele fala que naquele momento
Então, só para falar o que aconteceu naquele momento, ele estava nessa situação de depressão profunda, nessa situação de pensamentos. Ele estava plenamente apaixonado nessa menina, apesar de ter dado errado muitas coisas nesse relacionamento. Ele não parava de falar dela. Quando ele foi, parecia um dependente químico, né? Assim, vou ficar longe dela e tal. Eu falava assim, nossa, isso vai dar muito trabalho. Eu entendi que isso ia atrapalhar essa obra que ele estava empreendendo. Aí quando ele foi falar com Deus, ele fala para nós que naquele dia ele sentiu uma paz da qual ele nunca havia sentido antes. E essa paz, ela veio com um poder tão grande naquele momento, que no outro dia, isso foi em setembro, se não me engano, do ano passado, no outro dia, ele estava de uma forma plenamente diferente. Esses pensamentos sumiram, a depressão, aquilo que puxava ele para baixo, sumiu. A paixão por aquela menina sumiu. E ele falava, cara, eu tenho a Deus, só isso me basta, nada mais importa. E ele começou, eu falei, meu Deus, será que isso vai ser profundo? Será que isso vai ser real? Será que isso vai ser duradouro? E isso foi nos outros dias cada vez mais se aprofundando, cada vez mais duradouro. E eu lembro que aí ele teve uma experiência com oração, orando por um outro primo, sobrinho dele, que é filho dessa irmã que infelizmente cometeu isso, e o pai dele morreu também. E é uma história muito triste. E ele era plenamente viciado no cigarro. Ele falava, eu quero morrer aos 27 anos como meus ídolos, que é os cantores que geralmente morrem aos 27 anos, Nirvana e outros. E ele usava droga, bebia, ele fumava muito. Aí esse primo começou a orar pelo sobrinho dele. E naquela semana, para ver se a oração funcionava. E aí os pais deles vieram visitá-los, já muito felizes, porque eles falaram, eu não sei mais o que fazer. E agora vendo o poder que Deus estava fazendo na vida deles, vieram vê-lo. E falou assim, na hora que chegou, falou, você sabe o que aconteceu com fulano? Ele parou de fumar. Ele estava lá na loja, na estrada, chorando de abstinência. Ele nunca tinha passado, ele falou, quem parar de fumar? Eu quero morrer logo. Alguma coisa assim, sabe? Não estou nem aí. Então, ele viu que o poder da oração era grande. Então, ele começou a fazer lista de oração no celular, começou a orar com todo mundo, passar horas orando, falando com Deus. E uma experiência que tem se prolongado. E lá atrás você pode ver esse meu primo. E mês que vem vai se batizar. Nós precisamos conhecer a Deus, irmãos. E poder falar. E é interessante quando ele estava com alguns irmãos da igreja, ele falava, cara, eu era um ateu e vocês vivem como um ateu? Que negócio é esse? A gente tem que parar de viver como ateu. Nós viemos à igreja, estamos aqui todos os sábados, e a gente vive como que não acreditasse. As ansiedades que o mundo tem, a gente tem também. Eles não têm Deus, eles não têm esperança, nós temos. Então Deus faz um convite para mim, através da vida do meu primo, e para nós, para conhecermos Yada ao Senhor, como é privilégio de conhecer. Não importa, e é interessante que ele antes disso tinha vários vícios, né? Jogos e outras coisas. Mas outras coisas, depois disso, Deus tirou com a mão esses vícios dele. E pela graça de Deus, ele tem vivido uma vida longe desses vícios, para glorificar ao Senhor. O que ele mais ama agora é falar de Deus. Ama falar do Senhor, e ele teve essa experiência, irmãos. Isso é para nós. Aprendemos que a gente não conhece a Deus, como é dado o nosso privilégio de conhecer. Pela obra da redenção e pelo envio do Espírito Santo, Ellen White fala que nós podemos ter um relacionamento mais íntimo do que os discípulos tinham com Jesus pessoalmente. Que a humanidade agora está mais ligada ao Senhor do que era no Éden, antes do pecado. Pela obra da redenção, este mundo, que é o mundo que pecou, que escolheu não servir ao Senhor, vai ser transformado no centro do universo. E nós habitaremos com Deus, estaremos com Ele. Mas hoje Ele fala, eu quero habitar com você em sua casa, e eu quero habitar no seu coração. Eu quero fazer plena morada. Irmãos, estamos prestes a ver o nosso Salvador. Agora é o momento da gente conhecer a Deus de maneira profunda. Eu lembro de uma imagem que tem que ver com o caminho estreito e também com aquela
Apocalipse, onde Deus bate na porta. E tem uma imagem que Ellen White tem uma visão sobre esse texto do Apocalipse, aonde Jesus está do lado de fora, batendo na porta. E quando bate, é bater mesmo, é quase espancando, implorando ajuda. Deixa eu entrar. E a pessoa está querendo entrar, está querendo pegar na maçaneta. Só que entre ela e a porta, há muitas coisas. Há ali uma luva de esportes, há ali filmes, séries, celular. Não estou falando aqui o que é certo e errado no momento, mas que essas coisas muitas vezes tiram o nosso amor por Jesus. Substitui o nosso trono, que deve estar limpo e claro para Deus. E várias outras coisas. Tem um instrumento musical que pode ser adorado aqui para Deus, pode ser usado para o mal também. Eu não sei o que é que está atrapalhando a mim e a você de ter um conhecimento desse, como Deus quer. Deus está falando para os jovens hoje, Deus tem um chamado para vocês e para mim. Não é só para mim não que estou fazendo teologia, é para todos nós. Que Deus nos ajude e que esse testemunho não seja uma história bonita que a gente ouviu, mas que seja algo para fazer-nos pensar e mudar a nossa vida daqui em diante. Amém. Eu quero cantar com vocês. Alguém pode colocar uma música que eu gosto muito, a gente canta em pé antes de orarmos? Salmo dos Salmos, do Novenário Adventista. Eu não lembro o número, eu posso ver aqui também. A gente vai ter uma mensagem musical no final? Não, né? Então só cantar. 336 do Inário. Todos em pé. O louvor pode vir aqui. Senhor
céu, irmãos, vai ter uma característica que vai estar em todos aqueles que estiverem lá. E eu quero ler aqui para vocês antes de orarmos. Está em Mensagens aos Jovens e também para a Palavra de Jesus. Cristo tem sido seu companheiro diário, amigo familiar de seus fiéis seguidores. Eles viveram em contato íntimo com Deus, em comunhão constante com Ele. A glória de Deus resplandeceu sobre eles. Refletiu-se neles a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora se regozijam nos raios não ofuscados do resplendor e a glória do Rei, em sua majestade. Estão preparados para a comunhão do céu, pois tem o céu em seu coração. Amém. Vamos falar com Deus. Querido Pai, quão grande amor o Senhor tem por nós, ó Pai. E a gente tem um privilégio incrível de conhecer ao Senhor de maneira tão íntima e profunda, como se não houvesse outra pessoa na terra. Nós temos falhado, Senhor, nesse conhecimento profundo e, sinceramente, como o antigo Israel, ali em Oséias, temos vivido como ateus cristãos, Senhor. As nossas lutas, nossa falta de confiança em Ti, tem nos trazido muitos sentimentos difíceis e temos enfrentado situações difíceis nessa terra. Mas, Pai, obrigado porque o Senhor nos estende a mão e fala: filho, vem cá, se una a mim, porque eu quero trabalhar em Ti e através de Ti. Amém. Pai querido, queremos agora, mais uma vez, entregar as nossas vidas em Tuas mãos. Eu sei que neste momento, o Senhor está chamando gente aqui, chamando todos nós, primeiro de tudo, para uma consagração completa. Já não há mais tempo. O Senhor estará às portas. O mundo está invadindo nossa igreja, nossos lares, nossas casas. Mas nós queremos que o Senhor invada o nosso coração. Que o Senhor nos mantenha firme em um mundo que a firmeza é fanatismo. Ó Pai, também eu sei que aqui nesta igreja há chamados especiais que o Senhor está fazendo no coração. Para pessoas que o Senhor quer que se consagre em tempo integral para a sua missão, para trabalhar na salvação de pessoas. Eu sei disso. Que o Senhor toque os nossos corações nessa manhã. Que possamos não sair daqui, Pai, como entramos, mas plenamente transformados. Nessa semana queremos chamar as pessoas para viver uma semana aqui incrível, onde a Tua palavra será aberta e onde o Teu nome será proclamado. Toque no coração daqueles que serão chamados, Senhor. E por favor, ó Pai, não deixa nada deste mundo nos impedir de ter esse encontro com o Senhor aqui na Tua casa a partir da semana que vem. Amém. Pedimos que reaviva a gente, reaviva a Tua igreja. No nome de Cristo Jesus nós clamamos. Amém.